Bom dia a todos, aqui é o professor Léo para mais uma aula de apresentação multimídia. Estamos na nossa aula 9, de quarentena. Hoje nós vamos falar de conceitos e premissas para apresentação multimídia. Na aula passada nós falamos de coerência visual, com tópicos necessários para você montar a apresentação. Tá? Na aula anterior à aula de coerência visual, nós falamos um pouco de integração das mídias, como é que você mistura diferentes aplicativos, diferentes softwares para cumprir um objetivo de trabalhar o melhor lado de cada um dos aplicativos e softwares para dar respostas ao conjunto da apresentação multimídia, para você ter um efeito positivo no final. Importante você ter vários softwares e manter uma raiz base, um software raiz base que possa incorporar todos os efeitos ou todas as ações que você aplica em outros softwares. Tem um software núcleo, um software base, um software esqueleto, e ao mesmo que tem como se fosse a coluna vertebral da apresentação, e ao mesmo tempo você vai fazer apelo a outros tipos de ferramentas para reforçar algum ato específico, por exemplo, um ato de adição de som, um ato de adição de imagem em movimento, um ato de adição de imagem estática, um ato de produção de desenho. Como nós sabemos, tem vários softwares que cumprem muito bem essa missão a partir da sua peculiaridade. Temos desde softwares de edição de áudio e vídeo para cumprir essa missão específica, há softwares específicos de edição de áudio, há softwares específicos de pintura digital e trabalho com imagens estáticas, e softwares específicos ligados a outro tipo de demanda que você precise para cumprir esse objetivo. Hoje a gente vai falar, então, após esses tópicos que nós desenvolvemos nas aulas passadas, de conceitos e premissas para apresentação, que é o quê? São elementos básicos que você tem que ter, que tem que dominar antes de iniciar a apresentação. São elementos que você tem que sempre pensar e intuir na hora de apresentar aquele material que você produziu, aquele material que você construiu. Pensar sempre, claro, com os olhos daquela pessoa que vai te escutar ou da pessoa que vai escutar o palestrante com o material que você aprontou. Porque muitas vezes você pode aprontar o material, mas uma outra pessoa que vai apresentar. Outras vezes, você vai apresentar além de aprontar o material. Então, nós temos aqui nas apresentações multimídia de hoje, como tema, algumas regrinhas básicas do que você tem que preconceber, que você tem que intuir para poder pensar como é que, na melhor forma, como o público vai receber o teu material. Ao pensar na melhor forma como o público vai receber o seu material, você tem condições plenas de antecipar alguns problemas que podem aparecer. E aí, esses problemas que podem aparecer, que são antecipados na sua imaginação, já vão ser resolvidos antes mesmo eles acontecerem. Isso significa planejamento. Então a gente vai falar de uma série de tópicos que tem a ver com isso que a gente está trabalhando aqui, com isso que a gente está comentando. Logo em seguida eu gostaria de mostrar mais algumas ferramentas de trabalho multimídia para facilitar a sua vida nesse período de quarentena. E são softwares gratuitos, rápidos, que ajudam você a otimizar o tempo na hora de produção dos seus materiais multimídia. Dica 1 de apresentação multimídia. Aquilo que você tem que antecipar antes de iniciar o processo da apresentação. Ou seja, a apresentação demanda um planejamento e cada planejamento tem uma estrutura de tópicos que você tem que preencher como uma espécie de pré-requisito, para que você não possa cometer falhas demais. As falhas acontecem, você tem que aprender a improvisar, tentar encontrar uma maneira de contornar a situação. Por outro lado, toda maneira de tentar contornar a situação depende também de uma estrutura de organização, de planejamento, que vai te impedir de cometer ou de cair em alguma enrascada, de cometer algum erro ou cair em alguma enrascada. A primeira coisa é, sabendo que a utilização de textos é inevitável,
procure sempre usar fontes legíveis, né? Então, uma coisa que você tem que se perguntar sempre na hora de aprontar a apresentação e fazer o teste dessa apresentação em tela para as pessoas verem é o seguinte: está dando para ler, né? Se não estiver dando para ler, você vai ter que ressignificar o conceito que você está pensando para aplicar a fonte em questão na apresentação. Se não der para ler, automaticamente o que você vai fazer então é trocar, né? Diminuir a quantidade de palavras, enxugar o texto, como vocês já sabem, e ao mesmo tempo tentar encontrar em outras fatias, outros slides, pontos estratégicos de distribuição desse texto, caso esse texto seja realmente necessário. Por outro lado, como nós sabemos, os textos são gatilhos, né? São gatilhos do discurso do apresentador. Então, é bom sempre você desenvolver textos dentro do slide que são sistemas de tópicos para que a pessoa se sirva de base como uma lembrança daquilo que ela tem que falar. Mas quem vai desenvolver isso não é o slide, né? É a pessoa que está se colocando à frente do palco, né? Está se colocando à frente do público, né? Que está se colocando ao lado da apresentação. Certo? Então, esse é um ponto importante que tem que ser colocado, né? Não poluir muito visualmente com textos, colocar informações necessárias, mas nessas informações necessárias você tem que sempre subentender que quem vai desenvolver a ideia é a pessoa, tá? É a pessoa. É a oralidade do sujeito que está implicado na hora da apresentação, tá? Isso é o mais importante. Então, pontuar as ideias mais importantes é legal. Por outro lado, essas ideias elas vão ser muito mais atualizadas quando elas forem oralizadas. A oralização é o quê? É a sonorização, é a gesticulação, que supõe a interatividade entre o que a pessoa que apresenta e o público que está observando a apresentação. Além disso, cabe reforçar uma outra coisa importante, né? Sempre para reforçar a apresentação em slide, é bom que você imprima um texto complementar pelo qual os espectadores possam acompanhar a sua fala, com passagens que você vai utilizar. Ou seja, ao invés de você jogar o texto no slide, você vai criar um documento à parte com a estrutura dos tópicos que você vai abordar na palestra, vai abordar na apresentação, vai abordar na apresentação de um produto, vai abordar na hora da apresentação de um serviço, tá? Então, você vai ter um texto alternativo, né, que vai complementar as informações do slide, além da fala do apresentador, tá? Vai ter o apresentador, o slide e o texto alternativo. Esse texto alternativo ele deve ser impresso em várias cópias e distribuído para o público. Esse é o segredo das coisas. Por quê? Porque o slide em si ele é importante para criar algum impacto visual. No entanto, o que reforça o nível de interesse da pessoa é a maneira como você vai produzir interatividades do apresentador com o público e dos slides com o público, mas também dos textos que as pessoas têm acesso, porque com isso você passa credibilidade. Você mostra que você individualizou o processo da apresentação, entregou para aquele indivíduo, né, que está interessado em ver o que você vai apresentar, né? Então ele já se sente pertencente àquele lugar quando você entrega o material individualizado para ele, né? Porque o slide ele é coletivo, mas quando você individualiza a entrega do produto, a entrega da apresentação na forma de um texto, né, complementar, aí a pessoa se sente bem mais acolhida para te escutar, tá? Menos textos, mais tópico, tá? Utilize sempre tópicos para apresentar, tá? Isso aqui é uma continuação da informação anterior, tá? O que eu recomendo vocês fazerem no caso da montagem de cada fatia, de cada slide, tá? Na apresentação. Você aprender você constrói primeiro a informação bruta e depois vai selecionando as informações mais importantes e criando pequenas frases que são gatilhos para fala do apresentador, tá? Então você pode ter, por exemplo, um texto que fala sobre um determinado tipo de produto ou serviço que você vai ter que apresentar, mas esse texto ele tem que estar lá naquela apresentação não por inteiro,
né? Então você vai meio que despedaçar esse texto com informações mais ou menos importantes, né? A partir de uma ordem de composição dos slides, tá? De acordo também com a narrativa que vai estar sendo produzida a partir dos slides que estão sendo produzidos. O que isso significa? Significa dizer que, apesar de você ter que criar vários tópicos, né, e articulá-los com imagens nos slides, você tem que ter pelo menos um entendimento do todo da narrativa que está implicada na sua fala. Tá? Não é ensaiar o tópico, é ensaiar o texto que está lá utilizado como base para a construção dos slides, para a construção dos tópicos dos slides. No entanto, na hora que você for apresentar, você vai mostrar só os tópicos, entende? Você vai ter aquela estrutura de narrativa na sua cabeça, como se você estivesse contando uma história, porque uma apresentação multimídia é uma espécie de contação, história. Você vai produzir uma narrativa baseada no serviço que você está oferecendo, independentemente de qual seja o serviço, tá? Mas a pessoa não vai perceber que você está contando essa história com base no texto que você ensaiou, no texto que você planejou, mas com base nos gatilhos que estão dentro do slide, que são os tópicos, que são seções ou são pequenos pedaços do texto que você ensaiou, que você estudou, né, para poder tratar bem daquele tema. Tá? É muito interessante depois vocês observarem o programa TEDx. Né? O TEDx tem uma maneira bem interessante de colocar o apresentador, né, no palco, perante um público, para abordar algum tema daquela ocasião. Né? No caso, várias pessoas são convidadas, vários especialistas em determinados assuntos são convidados, para falar de temas mais gerais, de temas mais específicos, né? E é bem interessante, eu vou mostrar para vocês um pedacinho desse TEDx para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso, tá? Mas vocês vão observar que o que mais importa é o nível de empatia com quem a pessoa desenvolve aquela narrativa que ela decorou, né? Não decorou, mas ela estudou aquela narrativa, ela conseguiu se dedicar ao estudo daquele tema e ela pode falar sobre aquilo num programa televisionado, né? No programa não só televisional, ele passa também no YouTube, ele fica registrado lá, tá? Uma outra coisa bacana que eu gostaria de colocar para você é o seguinte: os tópicos são importantes, mas você tem que ter noção da totalidade do material que você vai apresentar. Você não vai absorver só a sua parte e falar dela, porque você tem que ter noção do conjunto, do início ao fim. Tá? Todo o conjunto desse processo de conhecimento do tema que você vai abordar, né, mostra que você domina o que você está tratando. Tá? Então, apesar de eu estar colocando para vocês aqui menos texto e mais tópicos, tá? Utilize tópicos para apresentar, articule com imagens, use cores contrastantes bem bonitas, como é o caso dessa fatia aqui que vocês estão observando, desse slide. Vocês têm que também ter uma cultura textual como parte do desenvolvimento da fala de vocês. Tá? Essa cultura textual é a cultura da leitura, do estudo daquele texto, para que você possa produzir a narrativa, né, que estará tematizada no serviço que vai apresentar. Ou seja, quanto mais cultura textual, quanto mais leitura você tiver daquele tema, mais capacitado, mais gabaritado você estará para falar sobre o tópico em questão, ou sobre os tópicos em questão, tá? Pronto, gente, esse aqui é um exemplo de fala que sai no TEDx, que eu falei para vocês, TEDx, né? Somos Humanidade, por isso o título da palestra. Em cima você tem Marulice Maria de Souza, We Are Humanity, nós somos humanidade, né? É a tradução para o inglês do tema maior da fala dela, né? Somos humanidade, tá? Eu gostaria que a gente fizesse um pequeno exercício, né? Qual é esse exercício? Observar a maneira como ela gesticula, como é que ela conversa com as pessoas, né? Como é que ela bate um papo com as pessoas, à medida em que ela vai tratando do tema, tá? Ela vai tratando do tema, falando com as pessoas, cativando,
falando um pouco da história da humanidade, tá? Eu acho que para que o exemplo fique mais claro, né, basta dar o play aqui para vocês observarem, né? Após a observação, eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, qual é a impressão que vocês tiveram da fala dela, da postura, da maneira como ela se coloca no palco, da maneira como ela fala no microfone, do modo como ela usa o corpo, tá? A maneira como ela está vestida, né? Observem cada um dos detalhes do modo como ela se apresenta, tá? E repassem para mim essas informações. Eu vou dar o play aqui. Todos nós, seres humanos, sempre temos uma relação de amor e ódio com o tempo. Isso acontece porque cada ser humano tem uma experiência diferente do outro. Cada um vive uma vida diferente da outra. Nessa relação de amor e ódio, cada um compreende o tempo de uma forma totalmente diferente. O fato de eu ter nascido em uma favela, ser removida até um hospital com a minha irmã gêmea, abandonada pela minha mãe, desprezada pelo meu pai, criada por uma mulher que não tinha nenhum vínculo familiar, nem parentesco comigo, me fez perceber o tempo de uma forma totalmente diferente. Por isso que eu sempre achei que as coisas comigo aconteciam no tempo errado. E eu explico por quê. Antigamente não tinha essa história que criança não trabalha. A minha avó, que foi mãe da minha mãe, que criou a minha mãe e depois me criou, ela me adotou e me acolheu como uma segunda filha. Eu fui abandonada no hospital porque eu nasci com um problema cardíaco e a minha irmã gêmea não. O meu pai era dono de uma boca de fumo em outra favela e ele já tinha feito muitas coisas para minha mãe. E o medo da minha avó é que ele se tornasse a me apanhar de volta e fazer a mesma coisa comigo, o que ele já teria feito com ela antes. E durante 4 anos ela viveu achando que realmente aquele problema cardíaco me tiraria dela. Que o médico me deu 4 anos de vida. Após os 4 anos ela quis me acolher, então ela passou a me ensinar todas as tarefas que ela fazia: lavar, passar, cozinhar, arrumar casa, fazer faxina, lavar e passar roupa, entregar nos prédios, catar material reciclado, recolher alimentos na feira, porque ela sabia que com 78 para 79 anos, a chance dela me ver crescer e me tornar adulta era pequena. Que eu não tinha mãe, não tinha pai. Como que eu viveria? Então foi naquele momento ali que eu compreendi que eu não podia brincar como todas aquelas crianças. Por que eu não poderia ir para a escola? Por que ela me ensinava a ler com revista de jornal? Porque se eu me afastasse dela era um risco que eu poderia correr do meu pai e me pegar de volta. Então, com o passar do tempo, eu fui tentando compreender por que todo mundo estudava, todo mundo brincava e eu só trabalhava. Mas porque para eles era tempo de brincar e para mim era tempo de trabalhar. Passados alguns anos, eu tentei mudar. Eu vi que estava na hora de dar um tempo. E quando chegou meu aniversário de 15 anos e eu não tive festa, eu decidi que eu não seria mais moradora daquela casa, que eu precisaria me mudar para dar tranquilidade para minha avó. Então eu decidi morar na parte mais remota da favela, me casei e aos 16 anos eu tive meu primeiro filho. Aos 17 eu engravidei novamente de meninas, 2 gêmeas. E nessa tentativa de me dar um tempo, eu acho que o destino resolveu facilitar as coisas pra mim. E foi quando eu perdi a memória. Quando a pessoa perde a memória, ela perde totalmente a noção do tempo. Ela não lembra quem ela foi, ela não sabe quem ela é e ela não consegue imaginar quem ela pode ser. Então, eu me encontrava num labirinto, num beco sem saída. Eu não conseguia imaginar o que eu poderia fazer, o que eu estava fazendo ali.
com o passar do tempo, a relação foi se desgastando. E quando eu pensava que tudo já tinha acontecido, o meu marido se separou de mim. Com a separação, eu passei a fazer coisas que eu não fazia antes. Eu comecei a sair muito, beber muito, ir pro baile. E o baile pra mim era de lei. Eu ia na segunda sem lei, na terça sem lei, na quarta sem lei. Em todos os bailes possíveis e impossíveis. De tarde, de noite, de madrugada. E as pessoas que me conheciam narravam a minha história e diziam que eu não era daquela maneira. Então todo mundo achou que eu ia ficar louca pra sempre. Até que um certo dia eu parei, olhei pro meu filho, olhei para as pessoas que me conheciam que tentavam me ajudar. E eu falei, por quê? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser assim? Enquanto todos são normais, só eu fico fora de mim. E eu percebi que foi perdendo o meu tempo, foi perdendo a minha memória, que eu pude recuperar o meu tempo. Minha vida já tinha virado do avesso. Eu gosto de fazer uma analogia na minha vida com bordado, porque para você saber se o bordado está bem feito, você tem que virar do avesso. Se as linhas estiverem soltas, emboladas, você descobre a qualidade do trabalho da bordadeira. No meu caso, estavam todas emaranhadas, todas arrebentadas. O destino tinha dado um jeito bem mal feito de costurar todas aquelas coisas que eu não compreendia. Mas se você fizer um bom trabalho no avesso, um dia você vai descobrir o outro lado. E esse outro lado guarda um lado muito melhor. E foi num momento iluminado que eu pude perceber que é no avesso que você descobre as melhores oportunidades. Fala forte, potente, honesta, né? Extremamente sincera, né? É o primeiro aspecto que você consegue observar. Mas não necessariamente através da fala, mas pela maneira pelo modo como ela se coloca no palco, como ela gesticula, como ela chora, como ela coloca suas emoções lá em cima do palco, sem inibição, tá? Ela se sentiu à vontade para externar tudo aquilo que ela estava sentindo, né? Fala um pouco da história de vida dela para chegar à conclusão do que é a humanidade, né? De como pode reconquistar a humanidade dela, apesar das dificuldades que ela teve, né? Inicia a palestra falando sobre questionamentos que ela tinha quando era mais nova, e ela se colocava questões como por que todos estudam enquanto eu trabalho? Por que isso só acontece comigo? Né? E são questões muito palpáveis para a nossa realidade cotidiana, né? São questões que a gente se coloca o tempo todo, né, sobre as nossas vidas, né? Então a Marilúcia ela consegue então prender a atenção do público porque ela está falando de algo que é comum dela e do público, né? Ela está falando de um tema que envolve todo mundo, e ao falar sobre esse tema que envolve todo mundo, ela consegue também prender a atenção. Além da sinceridade, além das emoções que estão colocadas na fala dela, você identifica também esse aspecto de ela falar de um tema que é parte da realidade das pessoas, só que com os olhos da vida dela, com os olhos da singularidade, com os olhos da particularidade que envolve a vida dela. Ou seja, ela consegue falar para um público maior que tem um conjunto de experiências parecidas com a dela. No entanto, ela coloca as cores da sua própria história para falar do tema em questão, né? Ela pinta esse tema maior, ela colore esse tema maior com essa estratégia, esse discurso, né? E você observa, não teve nenhum slide atrás, ela simplesmente está tendo um contato direto com as pessoas. E nesse contato direto, imediato, ela divide emoção através da fala, através da partilha de experiência e do calor humano, né? Porque ali é a humanidade. A divisão, a distribuição, a partilha de experiências é também uma partilha de humanidade. É a possibilidade de você se encontrar com outro. Então ali você está tendo uma narrativa, está tendo a construção de uma história que também é feita
para causar uma interatividade, para causar um encontro, para causar uma aproximação, né? E é isso que a Mariluce consegue fazer muito bem. Por isso que a gente não consegue tirar os olhos dela, né? Então, observem que essa é uma das estratégias, essa é uma das táticas usadas para produzir uma narrativa baseada num certo tema que você vai desenvolver, tá? E eu indico que vocês acompanhem os materiais do TEDx para se basear na maneira como as pessoas gesticulam, para se basear no modo como elas se colocam, né? Porque o que mais importa é o quê? É a pessoa, é a vida da pessoa, ou é a relação dela, quando ela vai tematizar um tema, com os outros, né? Porque é essa a questão, é estar com os outros, né? É produzir uma fala para estar junto com os outros, de modo tal que os outros consigam estar conectados a você, tá? Esse é o segredo também da apresentação multimídia, né? Não basta só um excelente design, uma excelente composição, quando você não tem esse link, essa conexão com as pessoas, tá? É preciso também, então, a gente se exercitar para construir essa conexão, tá? Na apostila de vocês, né, que eu coloquei à disposição na semana passada, né, no Google Classroom, né, já tinha disponibilizado para vocês de outras maneiras, mas o trabalho direto com ela, fora o material didático que eu estava aprontando, né, na sua particularidade, né, a apostila em si afirma o seguinte: a imagem vale mais do que 1000 palavras, certo? Só que aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma interrogação no lugar do ponto, tá? Por quê? Porque essa pergunta ela é importante para a gente responder algumas práticas nossas, tanto na apresentação multimídia, quanto no curso multimídia de uma maneira geral. A pergunta, então, é essa, né? A imagem vale mais do que 1000 palavras? Né? E a grande questão é o seguinte: até que ponto a imagem fala sozinha? Né? Ora, mas se a imagem fala sozinha, então ela está dizendo algo, então ela não é só imagem, ela é texto, ela é discurso, ela é narrativa e ela também é afeto. Tá? A imagem, então, ela também é afeto, ela passa sensação e ela também constrói sentido. Ela constrói sentido por parte daquele que vê a imagem, mas também ela tem um sentido inerente, porque é possível observar a estrutura como é que a própria imagem é composta, como a própria imagem é composta. Então, nesse caso, o que nós temos que nos perguntar, como um outro tópico necessário para uma apresentação multimídia, que você tem que planejar, é o seguinte: até que ponto as imagens que estão sendo usadas podem ser utilizadas de modo a que elas valham mais do que 1000 palavras, né? Usar imagens significativas é importante, assim como você destrinchar textos, tá? Você vai pegar alguns elementos de um texto maior, com uma informação mais importante, e tentar produzir a sua narrativa quando você está no palco. Mas, por outro lado, é importante também saber selecionar imagens, porque não é qualquer imagem que vale mais do que 1000 palavras. Você pode ter milhões de imagens que podem causar uma impressão ruim, milhões de imagens que podem causar um impacto negativo no público. Tá? Então, é importante avaliar no seu slide se as imagens que você está utilizando são positivas para o público com o qual você está estabelecendo o diálogo. Né? E não só a imagem do slide, mas você como imagem em movimento na hora da apresentação, porque você faz parte do cenário, assim como você é ator. Você é ator de um palco que circula nele, né? Interagindo com as pessoas, ao mesmo tempo que você está amparado com o material da apresentação. No entanto, o que é importante perguntar? Né? Você como imagem em movimento, o que você está passando para aquelas pessoas? Né? Como é que você vai produzir um estado de espírito no seu corporal, não só pela vestimenta, para que o público entre em contato contigo e se sinta atento a ter conexão contigo, para que tu possa oferecer o teu tema, oferecer o teu serviço de uma maneira mais cativante, né? Então tem isso, é você como imagem, a imagem do PowerPoint que está em complementaridade com você, o texto que está também complementado na forma de tópicos a esses outros dois elementos, né? Você e o slide, né? E um quarto elemento que é a interação sua com o público, né? É preciso perguntar, então, como é que você vai articular esses 4 elementos? Você como imagem, a imagem do slide, os tópicos que estão
distribuídos na forma de informação nos slides, e o modo como você vai interagir com as pessoas, tá? Isso vale muito, né? Vale muito para que você tenha uma apresentação completa, tá? Esses 4 elementos são realmente muito importantes. Aí sim você poderá responder se a imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem só irá valer mais do que 1000 palavras se você conseguir articular essas quatro questões de uma maneira bem sucedida. Como é que você vai saber se você foi bem sucedido na sua comunicação? Simples, você vai tentar sempre, ao fim da palestra, tentar colher um feedback. Você pode até ter uma equipe ou uma outra pessoa que pode conversar ou dar uns folhetos de pesquisa, ou então fazer um cadastro do e-mail das pessoas e depois lançar esse questionário para as pessoas com impressões que elas tiveram da tua fala, daquilo que você ofereceu. Aí sim você conseguirá medir melhor como é que está as imagens que você apresenta, os tópicos que você está colocando, né, os discursos que você está utilizando na sua fala, né, os gestos que você está utilizando pelo seu corpo, né, na interação com o público. Tá? Isso é o básico que você tem que ter. Tá? Mas eu gosto muito daquela maneira como a Marilu se apresenta. Né? Ela está por inteira ali, se expõe em demasia, claro, né? De algum modo ela aceitou o desafio de se expor, mas ela estava lá de corpo e alma construindo a atenção, magnetizando a atenção do espectador. Tá? Ela em si já era a própria presença de uma imagem oral, de uma imagem sonora, porque som também é imagem, porque o som ele é matéria, ele é visualizado também à medida que ele é dito, tá? E também é texto, é narrativa, tá? Ela é narrativa, ela é texto e tem uma espécie de relação da narrativa a dois, né? Entre ela e o público, é a totalidade do público, né? Então vamos levar em consideração cada um desses pontos, porque aí a gente consegue fazer um planejamento perfeito, né? Para a apresentação multimídia. Você vai sempre visualizar esses aspectos aqui que eu estou colocando para você ser bem sucedido na sua fala. Um quarto ponto importante é o ponto de distribuição dos logotipos nos slides. Tá? É importante que o logotipo, a marca da empresa que você está representando esteja sempre repetido num cantinho, certo? No canto inferior direito, no canto superior direito, tá? Ou em algum outro lugar estratégico que você encontre na sua apresentação. O objetivo maior é fazer com que a pessoa memorize, consciente ou inconscientemente, a empresa que você está representando. E para memorizar isso, você vai colocar o logotipo na apresentação. Mas não só fazer isso, você pode, na organização do cenário, na organização do espaço multimídia, né, em que você vai realizar a sua apresentação, né, uma outra pessoa vai realizar a apresentação, você pode fazer elaborar uma estratégia para distribuir a sua marquinha em vários lugares. Vocês viram o exemplo do TEDx? O TEDx é uma marca, né? Ele fica o tempo todo ali, ao lado da Mariluce. E também fica ao lado de outros palestrantes, como vocês vão poder constatar ao entrar no TEDx e observar como o cenário é distribuído, como o cenário é montado para que a palestra seja elaborada, né? O tema seja articulado, né? Então, o que acontece? O TEDx é uma empresa, né? Você também pode fazer a mesma coisa quando você for apresentar a sua empresa. Você pode adesivar o lugar, a parte interna. Não vai ser só no slide, você pode pensar no sistema de materialidades pelo qual você vai colocar o cenário à disposição do teu material multimídia e à disposição do seu corpo como representante da empresa. Tá? Então você tem um conjunto de fatores implicados aí, um conjunto de elementos que estão bem alinhados. Né? Montar o cenário também com a marquinha, com o logotipo, é um complemento bacana, né? Além de você colocar isso na apresentação. Logotipos são ótimos para fixar um projeto ou empresa, sem dúvida, mas só no slide não é suficiente. Você tem que colocar esse logotipo girando ao redor do espaço, girando ele
Não é a metáfora, né? A ideia é que ele possa estar disponibilizado em vários lugares para que a pessoa, desde o momento em que entra no espaço em que ela vai observar a palestra, em que você vai oferecer o produto, ela se depare visualmente com aquilo ali que está colocado, né? É a mesma coisa quando você entra no supermercado, que tem, por exemplo, o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem lá a marquinha na frente, mas por outro lado, essa marquinha ela é traduzida nas músicas, né, que são elaboradas e ficam tocando. Tem tipo uma rádio, né? O Pão de Açúcar tem uma rádio e aí fica martelando no ouvido a música que faz a propaganda do Pão de Açúcar, misturado com jazz, misturado com alguma música refinada, né? E para que aquilo ali ocupe o subconsciente da pessoa, né? Então observe que a marca está presente então através da música. Aí um outro dado importante: você pode ter não só a marca adesivada, você pode pensar também numa música de fundo que com a letra, cuja narrativa represente também o tema que você está abordando. Isso como introdução à tua fala, introdução ao slide que você está falando. A importância da música é legal, né? É uma coisa que você deve prestar atenção, né? E aí a música pode ser composta, você pode contratar uma pessoa né? Ou a empresa que você trabalha contratar uma pessoa para construir uma pequena música de curta duração para que possa ir familiarizando o espectador com o cenário, né? Relativo ao ambiente que você vai apresentar aquele serviço ou produto, né? Ó, gente, conforme eu tinha dito para vocês, tá? Eu gostaria de mostrar esse programinha aqui, né? Na verdade, esse endereço, né? Que é o endereço de da Adobe, né? Dentro da Adobe você tem a opção Adobe Spark, tá? O que é o Adobe Spark? É uma ferramenta geral de produção de materiais audiovisuais para redes sociais, mas também para apresentações em geral, tá? Para produção de vídeos, tá? E você consegue fazer algumas edições bem bacanas e construir elementos textuais, importar imagens, importar vídeos brutos para dentro do material e fazer edições bem bacanas, né? Qual é o ponto positivo desse programa? É porque ele já vem com algumas animações legais que você pode utilizar e implementar, né? Junto com o texto, você pode implementar novas informações, tá? Isso aqui é a parte de um material que eu tinha construído para um amigo meu, tá? Que eu gostaria que vocês observassem, né? Isso aqui, eu fiz uma parte desse material no Canva, trouxe para cá, para acrescentar música e acrescentar algumas animações, tá? Antes de eu dar o play aqui, eu gostaria de mostrar para vocês a plataforma, ó. Aqui nós temos é bem simples o software, você pode acrescentar várias imagens aqui, ó. Tem mais, ó, você vai acrescentando slides, os mais diversos, né? Olha só. E aí, cada slide que você acrescenta, ele vai solicitando, vai perguntar para você quer colocar vídeo? Aí você vai baixar o vídeo, né? De dentro do seu computador aqui, né? Quer colocar um texto? Você digita aqui e depois define a fonte. Mas aí você coloca o texto, tá? E se você não pode aumentar, diminuir, onde tem T mais e T menos, né? Ou então deletar, tá? Outra informação que você pode acrescentar: foto, né? Você pode baixar a foto, fazer o upload dela, né? De dentro do computador, encontrar fotos grátis. Tem aqui a opção, você pode colocar qualquer tema, né? Que automaticamente ele vai procurar para você e aí você tem como baixar essa foto e implementar aqui, olha só. E ele já coloca. No entanto, a maioria dessas fotos, a maior parte dessas fotos já está disponibilizada na web. Então você tem que tomar cuidado para não plagiar, né? Vamos botar outra foto aqui só para vocês observarem. Vou botar outra foto de live, né? Pronto, rock and roll aqui, de punk, né? Então você pode encontrar fotos grátis que já vem dentro do Adobe Spark. Você pode utilizar, né? Infinitamente, né? Essas fotos aqui disponíveis, tá? No entanto, soltar fotos arbitrariamente aqui não é bacana, né? Porque pode perder o sentido, tá?
Deixa eu colocar outro tema aqui, mais fotos, né? Aí você vai colocando, coloca as fotos, ele vai dimensionando a animação de acordo com o tipo de foto que você está colocando, né? Ó, já colocou uma outra foto aqui no lugar, tá? Aí é bem legal isso, né? É bem legal, tá? Você pode selecionar temas também, né? Variar os temas, e ao variar os temas você tem também outro conjunto de situações, né? Outro conjunto de situações visuais, de identidade visual, que vai apresentando para você. Ó. Você tem a forma Tidal, tem a forma Elevate, Focus, Instrument. Eu gosto muito da forma Noir, Flare, Mega, Sage, né? De graça, né? Então, o tipo de variação, o tipo de transição vai mudar conforme que você vai acionando na parte do tema, né? Modelos temáticos diferentes, tá? Você pode redimensionar, botar widescreen ou formato quadrado. Ele já vai adaptando automaticamente. O formato quadrado ele é bom para Instagram, né? Como vocês sabem, né? Não tem todas as dimensões aqui, né? Mas em outra parte do Adobe Spark, que eu vou mostrar também, você consegue acessar modelos, né? Vários formatos para diferentes redes sociais e produzir novas formas, né? Aí tem o formato widescreen, tem o formato quadro, você tem aqui o conjunto de materiais que você pode usar, né? Para ele já converter em quadrado, só que vai ficar, vamos ver aqui, ó. Aí ele não tinha como pegar aquele material anterior e converter na forma quadrada, porque aquele documento anterior é um vídeo, né? Agora, olha que legal, nós temos aqui, por exemplo, duas imagens, né? Tá? Se eu voltar no formato widescreen, os elementos que estavam implicados, eles devem retornar, tá? Ele fica carregando aí até retornar novamente, tá? Deixa eu ver se ele volta aqui, ó. Voltou. Vamos ver se volta aqui, pronto, tá? Eu posso, além disso, viu, gente? Eu estou colocando elementos arbitrários aqui pra gente ir fazendo só as experiências para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, tá? Você pode também selecionar a música. Antes de selecionar a música, você pode escutá-la, né? Eu vou dar o play aqui para você observar e aí já fica claro para vocês que o ritmo vai depender, o ritmo da apresentação vai depender muito do som. O som diz muito sobre o que você quer passar, né? No documento audiovisual. Deixa eu dar o play aqui para você. Olha só. Ele demora um pouco para salvar aqui, tá? Mas porque ele baixa a música e coloca dentro do programa. Mas acho que aqui já dá certo escutar. Vamos ver aqui. Dessa aqui, tá? Eu gosto muito dessa que está carregando aqui, Sweet Arrival. Eu vou deixar ela para você escutar aqui, ver como é que fica, tá? Aí a apresentação, você já tem como ir visualizando. Eu vou dar o play aqui, tá? Só para você ver mais ou menos como é que funciona, tá?
gente, aí a música já fica complementada ali. E se você quiser visualizar a apresentação toda, né, independentemente do material que você está colocando aqui, você vem aqui na opção, ó, ainda pode compartilhar aqui, ó, você pode publicar, né, ao decidir publicar ele vai dizer, vai pegar essa telinha aqui, né, e vai pedir para você definir título, subtítulo, quem é o autor, né, da peça, tá? Aí você vai dizer aqui o subtema relacionado à publicação, tá? E criar link, assim como no Adobe, no Google Drive, assim como no Google Meet, você tem como criar um link alternativo aqui para compartilhar com os colegas, né? E aí a pessoa tem como acessar a sua edição e dar opinião sobre o que você tá fazendo, tá? É bem legal isso aqui. Aí você pode baixar, quando você mandar baixar, você salva ele dentro do computador, né? Ou dentro do seu celular e pode mandar para outras pessoas. Aqui você pode criar um outro projeto, né? Enfim, se você quiser visualizar, clica aqui, né? E ele já vai rolar. Então é isso. Aí, só que qual é a questão? Aqui, dependendo do tema que você criar, tá? Você vai ter uma identidade visual diferente. Se eu botar no ar aqui, a variação, a transição entre os elementos vai mudar, tá? Vai mudar completamente. Porque para muito lento, mas vamos dar assim. Ó, ele vai, olha a transição como é que fica. Vai demorar, pronto, já termina, vou pular aqui, ó. Já vai. Ó, viu? Ele vai construir outros modelos de transição, percebe? E aí vai depender muito do que você quer, como é que vai organizar. Então cada tema desse aqui vai ficar com uma composição diferente, tá? Agora você pode substituir essa marquinha, tá? Mas você vai ter que pagar para substituir. Então eu recomendo que quando você criar, você deixe a marquinha, a não ser que você queira pagar uma taxa por fora para fazer isso, né? Caso você queira baixar, você vai aqui, ele já vai gerar o documento de vídeo, tá? Para você, tá? Além disso, é possível fazer outros materiais visuais que eu vou mostrar na próxima sessão, tá? Só, gente, antes de mostrar as outras utilidades do Adobe Spark, eu quero mostrar para vocês o resultado do material que eu fiz, né? Eu coloquei até uma parte desse material no Instagram, né? Porque eu estou usando essas edições que eu faço, essas pequenas apresentações como exemplo para que vocês possam seguir, tá? Aqui, é claro, tem um pouco de edição de áudio e vídeo, vocês vão aprofundar muito isso posteriormente, tá? Usando Premiere, usando táticas muito específicas, mas como a gente tem limitações aqui de uso de computador, né? E como a gente tem limitações de diálogo, é bacana vocês já irem interagindo com essas ferramentas como modo de apresentação multimídia. Você pode até colocar esse videozinho dentro de uma apresentação falando de um estudo de caso sobre, por exemplo, esse programa e conversações filosóficas, né? No caso, se eu fosse fazer uma apresentação sobre conversações filosóficas como um caso multimídia de sucesso em tempos de Covid, né, que tem produzido lives, entrevistando pessoas de vários lugares, né, eu poderia falar sobre isso e usar esse material audiovisual como exemplo, né. Eu vou dar só o play aqui para vocês observarem como é que ficou, tá?
isso aqui é um trabalho que um colega pediu para fazer para uma live que ele ia participar, né? O Luiz Manuel. O Caio Souto é o cara que faz o YouTube, que é o cara que organiza o YouTube, organiza o Facebook, né, do Conversações Filosóficas. Isso aqui é um exemplo, né? Então, qual é a questão aqui que é bacana, gente? Perceber que é possível fazer muita coisa com poucos elementos, né? É por isso que eu queria mostrar para vocês. Só que acontece, aqui é um fruto de integração de elementos diversos, né? Eu pego imagens de um canto, né? Eu aplico efeitos em outro canto, eu faço a edição final em outro, né? Aqui eu fiz algumas primeiras montagens no Photoshop, no Illustrator e no Canva. Depois eu peguei imagens das pessoas que iriam participar da live, né? Trouxe também para o editor de vídeo do próprio Windows 10. Depois eu levei para o Adobe Spark, gerei um vídeo final e assim por diante. Claro, isso aqui é mais complexo, essa questão da integração das mídias, vocês vão ter algumas limitações, tá? Para aplicar, mas é possível, né? Observar que de fato os resultados podem ficar interessantes. Isso aqui pode contar como documento visual, você não precisa nem da musiquinha não, tá? Mas eu também coloco aqui esse exemplo com música para vocês observarem que a música ajuda, né, no ritmo de empolgação daquilo que está sendo produzido, tá? Boa parte dos materiais que são usados aqui já estão mais ou menos, por exemplo, o esqueleto dessa composição aqui em movimento já está lá no Canva, você pode até utilizar, né, para apresentar alguma coisa. O importante é você dar a sua cara ao material que você está produzindo, tá? Aí voltando aqui ao Spark, esse aqui é o Canva, né? Vou mostrar aqui o Spark para vocês, ó. Aqui assim que você entra no spark.adobe.com/ptbr/sp, olha o que você encontra. Você pode entrar com seu próprio Facebook, tá? Aí você tem aqui, ó, Story para Instagram, publicação no Instagram, capa de Facebook, colagem de fotos, apresentação de slides, marcas, né? Vários, né? E tem aqui vários modelinhos, ó, assim como o Canva. E aí fica mais ou menos gravado aqui, ó, na minha conta, ó, o material que eu produzi, ó, né? Aqui tem outro projeto. Caso eu queira criar um projeto, né, alternativo, eu venho aqui, ó, tá? Ele coloca os projetos que eu desenvolvi aqui no cantinho, ó, as marcas que eu desenvolvi, tá? E aqui eu posso pesquisar vários modelos, ó, vários marquinhos, ó, artes para rede social, apresentação, folheto, publicação, tá? Você pode pegar isso aqui e jogar se apropriar de alguns desses elementos para construir a apresentação de vocês, tendo em vista que nem todos de vocês têm PowerPoint, né? Você pode usar isso aqui, tá? Esse Adobe Spark, que eu acho que é muito bem-vindo, tá? E aí você tem aqui, ó, criar a própria marca né? Ou então adicionar a marca, depois colocar essa marca dentro do editor de vídeo dele, né? Você pode simplesmente aplicar a marca aqui, colocar um textinho sem problema nenhum, né? Isso aqui é bem simples, né? E aí você tem vários modelos, né? Se você quiser criar o projeto aqui, né? Você tem aqui a delimitação, né? Panfleto, publicação no Instagram, capa de Facebook, colagem, página da web, vídeo, ó. Essa opção aqui que eu crio, tá? Arte com marca, arte com tamanho personalizado, e tem outras opções, tá? O que você vai fazendo? Você vai trabalhando com cada uma dessas artes diferentes, dependendo do formato que você quer botar, e vai produzindo fatias diversas, né? Isso aqui ajuda, né? Você pode ir editando. Tem imagens aqui disponíveis para você, né? Anúncios do Twitter, né? Isso você pode ir recompondo, assim como no Canva, né? Que eu tinha mostrado para vocês que o Canva, né? Ele já tem isso, né? Tem alguns populares aqui, vídeos populares que você pode baixar aqui, né? Você pode contar uma historinha, né? Toda grande história começa em algum lugar. Conte sobre sua ideia. Você pode alterar isso mais tarde, né? Aí eu posso colocar aqui, né? Multimídia, né? E vou avançando. Ele já vai dando mais ou menos um formato de estrutura básica para você avançar, tá? É bem tranquilo, bem prático, não tem dificuldade nenhuma, tá? Então é a dica que eu deixo para vocês,
tá? Você pode usar para editar materiais. O que algum de vocês já observamos na fala da Marilúcia, tá? Olha só, aqui nós temos novamente a entrada na parte de edição de vídeo, tá? Mas a gente não vai precisar aprofundar isso agora, que é bem intuitivo. Você pode ir fazendo as adaptações necessárias, né? Na aula passada nós trabalhamos com Canva, que é esse aqui, né? Eu passei alguns modelos de efeitos visuais que você pode extrair. Você pode trabalhar, ó, isso aqui eu usei simplesmente como base das apresentações como fundo da apresentação que eu coloquei no YouTube, ó. Você pode simplesmente fazer as edições, né? Fazer as adaptações necessárias que você acha que são importantes para você, né? E aí ir editando aos poucos, fazendo pequenas alterações, mas aos poucos dando a sua cara, tá? Isso é que é o mais importante, né? Só que antes de dar sua cara para a apresentação, você pode conversar com o cliente para saber qual é a imagem que ele tem na cabeça para realizar a apresentação do produto ou serviço que está em questão, né? Aí aqui no Canva você tem, né, também possibilidade de produção de vídeos, música, texto, elementos, fotos, né? Tá? Tem uma série de elementos aqui que você pode usar para compor, tá? O que eu acho mais bacana, né, é você ir lá no começo do Canva, no Home, e ir atrás de catar modelos de apresentação para você ir compondo aos poucos, tá? E isso aqui é uma outra opção, como eu tinha dito para vocês na aula passada. Caso vocês tenham dúvidas sobre como utiliza o Canva para apresentações multimídia, você simplesmente acessa o material da aula passada, tá?